Estamos com a exposição Sobras do Tempo dos artistas César Pereira, mais conhecido como Cezinha, e o Eide Balotti, ambos daqui da região. A exposição Sobras do Tempo faz parte do projeto Exposições Temporárias do Espaço Cultural UNESCO, Toque de Arte, aprovada no Prêmio Elizabeth Anderle de Apoio à Cultura 2019, na área de artes. A exposição tem como temática Criciúma 140 anos, de história, patrimônio e poéticas urbanas. A mostra aqui presente é a 128ª exposição do Espaço Cultural Toque de Arte UNESCO, que nesse ano de 2020 completa seus 20 anos de história. Aqui no espaço já tivemos amostras culturais, exposições artísticas, performances, lançamento de livros e entre outras atividades culturais. Há 140 anos, Criciúma tornou-se uma das cidades mais importantes de Santa Catarina e reconhecida no Brasil como a capital brasileira do carvão e, posteriormente, como a capital do revestimento cerâmico. A proposta da exposição Sobras do Tempo está diretamente voltada para a criação de um elemento vinculante entre esses dois segmentos, o carvão e a cerâmica, apresentando instalações, desenhos, pinturas, cerâmicas, objetos, fotografias e lambe-lambe, numa abordagem contemporânea sobre a relação entre a construção, desconstrução e reconstrução de uma identidade cultural de Criciúma. A exposição Sobras do Tempo carrega um peso do tempo, memórias de dor, de saudade, mas também carrega uma leveza, uma nostalgia. Muitas famílias se construíram a partir das inúmeras empresas de cerâmicas e as minas de carvão, mas muitas famílias também perderam seus familiares por elas. A exposição vem provocar experiências reflexivas e valorizar a memória local. Lhes questiono: que sobras do tempo estamos deixando para o futuro? Nossas vidas, como linhas férreas, seguem rumos paralelos, fixos, infinitos, sem paradas. Estamos na UNESCO, no Espaço Cultural Toque de Arte. Esse é um dos espaços que a universidade mantém para fazer o trabalho de incentivo e produção e também de difusão das artes, como uma oportunidade de intercâmbio de conhecimentos entre a universidade e a comunidade. O Espaço Cultural UNESCO Toque de Arte foi inaugurado em agosto de 2000 e durante esses 20 anos desenvolvemos inúmeros projetos aqui nesse espaço. E agora estamos fazendo a exposição número 128. A partir dos trabalhos desenvolvidos aqui no Espaço Cultural UNESCO, foi possível organizar o acervo artístico da instituição. Nós temos um acervo de arte que atualmente conta com 243 obras. Todo o trabalho de mediação, aqui pensado, aqui realizado pela mediadora Alice, chegará como um suporte aos professores que nesse momento também encontram algumas dificuldades para realizar os trabalhos com as suas turmas, com os seus alunos. Nós desejamos que essa exposição maravilhosa dos artistas Eide Balotti e César Pereira, chamada Sobras do Tempo, chegue em muitos lugares e que possa servir de apoio, de estímulo, mas também que possa ser um canal de comunicação para falar da cidade de Criciúma nos seus 140 anos de história, patrimônio e poéticas urbanas. A universidade, sempre preocupada com ensino, com pesquisa, com extensão e com cultura, acredita e nos dá as condições de pensar esse espaço, de dinamizar esse espaço de cultura que fica nesse caminho de entrada na universidade e que aqui a gente consegue trazer tantos artistas de tantos lugares
e falar de tantas linguagens e de tanta cultura e de tanta arte. Nós estamos, de verdade, muito felizes com o aniversário de 20 anos do Espaço Cultural Unesc e muito orgulhosos de ter mais um projeto aprovado numa lei, num edital de fomento externo, que é o edital Elizabeth Anderle, que esse ano, então, nos possibilita ter 3 exposições de arte aqui no Espaço Cultural Toque de Arte. Meu processo de criação, né, e ele tem a ver com geralmente com a pesquisa de algum tema, de alguma coisa que me interessa, então eu vou atrás e procuro me inteirar bastante do assunto, ler, verificar em loco, né? E no caso da cerâmica, é porque eu tenho já uma vivência bastante grande com cerâmica. A partir dos 16 anos eu comecei a trabalhar numa indústria cerâmica, então eu tive todos os processos industriais, que na realidade são os mesmos processos da arte, né? Porque você vai fazer, a cerâmica tem a parte artística e tem uma parte muito técnica, sem uma você não faz a outra. Então isso me valeu bastante e me facilita, inclusive, fazer experiências. Eu gosto muito de experimentar, eu estou experimentando sempre. Parte desses trabalhos que tem aqui são experimentações, assim, são divagações, são loucuras, assim, que aparentemente, né, possam ser consideradas, mas que depois você coloca no processo de produção, você vai descobrindo alguma coisa, né? Pelo menos aquilo ali serve como um caminho para chegar a uma produção, a alguma coisa que tenha algum valor, né, estético, assim. Então, a sobra do tempo, como já disse, são sobras, né? O que sobrou de todo um período longo de extração de carvão, o período da cerâmica, né? E essa sobra, ela tem que ser interpretada de várias maneiras, né? Não só aquilo que sobrou e que não está sendo mais utilizado, mas aquilo que sobrou e que é referência para construções futuras. Então, às vezes, a sobra não significa uma coisa que deve ser jogada de lado. A sobra você pode servir como um caminho, como uma inspiração, como uma busca de uma construção nova, de alguma coisa. Então ela tem esse duplo sentido também, né? E é claro que o sentido é amplo, né, e provocativo, tudo, mas eu enxergo assim, com essa sobra, são marcas de um período e que você tem que ter isso como referência para poder construir alguma coisa de futuro. Nós temos aqui na região muitos locais onde passou a mineração, onde foi áreas degradadas, que devem serem encaradas de uma forma diferente, uma forma de preservação, né? Você tem que preservar aquilo ali, mesmo com aquela destruição, você preserva inclusive a destruição, porque isso serve para mostrar às gerações futuras o que é que a gente não deve fazer, né? E também serve como referencial, como algo que nos marcou culturalmente e que está dentro da gente. Então eu penso que a gente deve ter um olhar diferente para esse patrimônio que a gente tem e que está desaparecendo. Esse conjunto de obras que está aqui no chão, que foi intitulado Matéria-Prima, então isso aqui retrata bem essa questão de você ir no local, você pesquisar, você trabalhar a ideia e depois você trazer para um outro ambiente, né, dando já uma conotação estética, alguma coisa. Também industrial também pode ser, né? Você tira a matéria-prima de algum local e vai processá-la, né? Então, nesse caso, o primeiro quadro,
que é aquele ali, que está a matéria bruta, né? Tem a terra, deve ter argila, tem pedras, é o local onde você vai buscar a sua matéria-prima, certo? Naquele quadro, o outro, já a matéria-prima processada. Eu já separei o que não queria, peneirei, fiz todo um processo de decantação, aproveitei só o fino da matéria-prima. Então ela está ainda num processo para depois virar cerâmica, que na sequência justamente ela se transforma nesse quadro aqui. Aqui eu já queimei. Aquele ali ela apenas está, a barbutina seca que ela fez o craquelado. A ideia de trazer isso para cá originou-se das visitas que eu fazia nas áreas mineradas depois das chuvas, quando dava alguns dias de sol, que formava aquele craquelado no solo. Então eu fotografava e eu recuperava eles, eu colocava dentro de uma caixinha com todo cuidado e queimava e fazia meus painéis, né? Então aqui já é um pouco diferente. Eu fui lá, peguei a matéria-prima bruta, processei ela, transformei numa barbutina. Então aqui eu mostro todo o processo, né? Da matéria bruta já processada e aqui já transformada em cerâmica, já queimada em cerâmica. Então é mais ou menos esse caminho, né? Só que essa matéria aqui justamente é o material de aproveitamento lá das áreas degradadas, onde tinha os lavadores de carvão, onde tinha as minas. Então é o local da mineração. Esse material é sobra de mineração. O Espaço Cultural Unesc, ele é de super importância para a gente que trabalha com a produção artística, né? Para os artistas aqui da região. E a gente se sente muito bem quando vem participar, vem visitar exposições e vem expor, né? São duas coisas muito bacanas, assim, uma experiência fantástica. E estar aqui para mim, né, particularmente, assim, uma experiência muito gratificante, né? Porque eu particularmente tenho um carinho muito grande aqui pela Unesc. Eu já estudei aqui e participei de outras exposições, tive assim muitas coisas interessantes aqui na Unesc. E esse espaço ele é uma referência aqui na região, né, de artes, e expor aqui nos valoriza muito. Meu processo criativo, acredito que ele está explícito nos quadros, nas obras aqui presentes nessa exposição, Sobras do Tempo. Aliás, um título bastante sugestivo, né? Significativo também. Então, a minha vivência durante uma boa parte da minha estrutura artística foi dedicada às minas de carvão, e eu chamava sempre as minhas exposições das minas, as minas e os mineiros, né? Porque envolvia não apenas a participação do mineiro, mas também as empresas, as estruturas, né? As galerias, as bocas de mina, que na época tinha-se uma grande força aqui na região. Aliada também à questão do transporte, né, do ferroviário, no caso as locomotivas, os comboios, os vagões, o carvão, etc. e tal. Então isso sempre me marcou muito, e eu então, tentava, né, mas e agora, ainda hoje, de colocar a minha vivência junto aos mineiros, entrevistas com mineiros, saber das situações de trabalho, também com os empresários, indo às minas, baixando as minas, né, circulando por baixo da terra, em extensões imensas de quilômetros através das galerias, né? E aí eu tentava, né, colocar em tela, em desenho, em papel, em madeira, e outros suportes, outras estruturas, as minhas experiências.
todos os elementos que faziam parte do universo das minas e dos mineiros. Os dormentes da estrada de ferro, os pregos, as chapas, as pedras, e as vagonetas, né? As plantas, as samambaias, também o verde no entorno da boca de mina. E isso aí eu tento revelar através de várias formas da expressão artística. Esse título, como eu já fiz uma reverência e uma referência, considerei muito legal, muito criativo, muito sugestivo. E o que nós estamos mostrando aqui, através do nosso trabalho de artes plásticas, eu com a parte das minas de carvão e o Cezinha com as cerâmicas, elas se complementam, né? Porque foram parte, digamos assim, do setor econômico da região sul e com muita força na época. E essas sobras do tempo, ela vem trazer momentos, né, do universo da mineração e também das cerâmicas. Foi muito legal, tem um texto que eu considerei muito bom também. O Espaço Cultural UNESCO Toque de Arte, ele é deveras importante no contexto artístico-cultural da região sul. Uma vez que a UNESCO abriga estudantes, pesquisadores de toda a região, né? Não só da região, mas também, acredito, de vários lugares, né? Do país. E a importância desse espaço para a região e para os artistas é fundamental, porque aqui é um local onde circula muita gente. No momento, em função dessa pandemia, é claro que está havendo assim uma restrição natural, né? Mas a UNESCO é a referência cultural, artístico-cultural, educacional da região sul. Então,